Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, a vida, o universo e tudo mais. É minha série onde eu falo de ciência, filosofia, religião, e eu falava de política também, só que o lado da política agora está na minha série Acorda Brasil, tá? Então esse é a vida, o universo e tudo mais, eu vou falar de religião. Se você não gosta desse assunto, não assista o vídeo. Tá no título do vídeo e eu estou falando aqui no início do vídeo. Se você não gosta de esse tipo de assunto, é só não assistir o vídeo. Mas se você quiser saber aí sobre o assunto do vídeo, que é prova da reencarnação na Bíblia, assista esse vídeo. Eu vou ser o mais breve possível, eu não vou recitar ao pé da letra a Bíblia, vou falar do que eu lembro. Então, aonde está o capítulo, o versículo, eu também não vou citar isso, mas os estudiosos da Bíblia, quando eu citar algumas passagens, vão lembrar dessas passagens e é só verificar lá na Bíblia que vai estar lá, ok? Então vamos lá. Onde é que está a prova da encarnação da Bíblia? Vamos começar antes de Jesus. Acho que é uns 600, 700 anos antes de Jesus, teve um profeta chamado Elias. E Elias estava numa cidade que tinha uma seita pagã, os adoradores de Baal. E aí eles estavam ali tentando obter o poder político religioso daquele reino. E foi feito um desafio entre Elias e os adoradores de Baal. O desafio foi o seguinte: eles iam colocar um boi, isso está na Bíblia, só pesquisar, colocar um boi ali no meio da praça, de um local lá, e cada um ia orar para o seu Deus 3 dias. Se o seu Deus colocasse fogo naquele boi, ia ser o Deus verdadeiro. E foi os primeiros aí, os adoradores de Baal, colocaram um boi lá, oraram durante 3 dias e o boi não pegou fogo. Depois foi o profeta Elias, orou, e aí, não lembro em quanto tempo isso aconteceu, mas o boi pegou fogo. Não sei quanto tempo levou para o boi pegar fogo, mas pegou fogo. E aí ficou aceito como o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, né, o Deus único, que era o Deus verdadeiro, e ele tomou o poder político religioso ali junto do líder daquele reino. Quando ele tomou o poder, o que Elias fez? Mandou decapitar os sacerdotes adoradores de Baal. Matou. Ele era um profeta de Deus, mas ele tomou essa atitude. Ele mandou decapitar. Matou. Ok. O que isso tem a ver com prova de reencarnação na Bíblia? Tudo. Tudo a ver. Vamos seguindo a história rapidinho. Passa um tempo, né? Tivemos aí o nascimento de outro profeta chamado João Batista. João Batista tinha um pai, se eu não me engano o nome dele era Zacarias, e a mãe Isabel. A mãe dele era prima de Maria, mãe de Jesus. Uma certa feita, o pai de João Batista, que já tinha uma idade avançada, queria ter filhos e com a mulher não conseguia, ele entrou no Santos dos Santos, que é o local mais sagrado, para orar, que é um local onde os judeus entram uma vez ao ano para orar, e só o sumo sacerdote pode entrar, pelo que eu me lembro é isso. Ele entrou no local sagrado, desculpem se eu errar os detalhes, mas é só pesquisar na Bíblia que está lá. E apareceu um anjo. E o anjo falou o seguinte para ele, que ele ia ter um filho. E o interessante é que o anjo falou assim: você terá um filho e ele será grande entre os homens e será animado pelo espírito de Elias. Lembra do profeta Elias, 600 anos antes? Então o anjo falou para o pai que o filho dele seria grande entre os homens e seria animado pelo espírito de Elias. Ok, vocês sabem de onde vem a palavra alma? Alma vem do latim anima. Então, alma é um espírito que anima um corpo, porque você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. Tanto que quando você morre, o corpo vai embora e você continua. Ok, então a alma é o espírito encarnado, porque é o espírito que anima o corpo, ânima.
Então, olha que interessante, o anjo fala para o pai de João Batista que ele vai ter um filho, que será chamado João Batista, grande entre os homens, e seria animado pelo espírito de Elias. Ou seja, o anjo está dizendo com todas as letras, e está na Bíblia, que João Batista é a reencarnação de Elias. É o espírito de Elias que está encarnando como João Batista, tá claro. Só que tem mais provas, essa não é a única prova da encarnação da Bíblia. O pai de Zacarias ficou desacreditado, apesar do anjo ter falado, e o anjo falou: porque você não está acreditando na minha palavra, você vai ficar mudo até o seu filho nascer. E quando ele saiu daquele local sagrado, o Santo dos Santos, ele não conseguia falar, mas ele conseguiu desenhar, ou sei lá, escrever o que tinha acontecido, e ele voltou a falar quando João Batista encarnou. O Elias encarnou como João Batista, primeira prova da reencarnação da Bíblia. Ok, continua a história. João Batista foi um grande profeta que ele preparou a vinda de Jesus, né? Batizou Jesus nas águas do Rio Jordão e perguntavam a ele, porque antigos judeus, isso foi tirado dos evangelhos, são chamados evangelhos apócrifos. Antigos judeus acreditavam em reencarnação, outros não. Outros tinham um conceito diferente, outros acreditavam em ressurreição, mas alguns acreditavam em reencarnação. Tanto que perguntavam ao João Batista: sois Isaías? Sois Elias? Eles, perguntavam para o próprio João Batista, e está na Bíblia isso, se ele era uma reencarnação do próprio Elias. E ele era, só que ele reencarnado como João Batista, ele não lembrava. Ele dizia: não, sois o Messias? Não, não sou Messias, eu não sou digno nem de amarrar sandálias, uma coisa assim. Ok. Interessante dessa história, eu me adiantei, é que quando Isabel estava grávida do João Batista, ela visitou a prima Maria, que estava grávida de Jesus. E quando ela entrou no recinto, Isabel, grávida de João Batista, primo de Jesus, estava na barriga de Maria. O João Batista, na barriga de Isabel, se agitou e, segundo a Bíblia, Isabel foi preenchida pelo Espírito Santo e falou: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Isabel falou isso para Maria. E daí que vem a oração da Ave Maria. Essa é a origem da oração da Ave Maria. Ok. Continuou. João Batista batizou Jesus. Depois teve aí uma treta. A Bíblia é cheia de treta também. Com um Herodes, se eu não me engano é Herodes. Antipas, não sei se é Grande ou Antipas. Desculpem se eu errar algum nome, alguma coisa. Aonde o João Batista chamava ele de adúltero e que ele estava pegando a cunhada, e enfim, se eu não me engano, Salomé foi fazer uma dança para ele. Ele tinha sido preso por causa disso, João Batista tinha sido preso por causa disso. A filha da mulher foi fazer uma dança para Herodes, e aí ela pediu: se eu dançar para você, você me dá qualquer coisa? Ele: eu dou. Pode pedir o que quiser. Aí ela dançou para ele, aí ele perguntou: o que você quer agora? Ela falou: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Está na Bíblia. E aí mataram João Batista, que estava preso por dedurar que o cara estava pegando a cunhada. Se eu não me engano é isso, tá? E aí, mas matou João Batista e trouxe a cabeça dele, foi decapitado e trouxe a cabeça dele numa bandeja de prata. O que isso tem a ver com a encarnação? Tá? Ainda não é a prova final, mas tem a ver. Por quê? Porque lembra que Elias mandou decapitar os adoradores de Baal? Lembram disso? Segundo o Espiritismo, existe a lei de causa e efeito. Você paga por que você faz na vida para poder aprender com seus próprios erros, às vezes em outras encarnações. Então o fato do João Batista ter sido decapitado tem tudo a ver, porque se ele realmente é uma encarnação de Elias, e ele era uma reencarnação de Elias, ele tinha mandado decapitar os adoradores de Baal.
E o próprio anjo fala para o pai dele que o João Batista era Elias que iria animar aquele corpo. Será animado pelo espírito de Elias, que nem eu já contei aqui nesse vídeo. Então é Elias encarnando, e na vida dele como João Batista, ele morre decapitado para poder pagar o karma que ele adquiriu como Elias. Ok? Mas e a prova final? Passou-se um tempo, os discípulos de Jesus já tinha começado a vida pública dele, e eles perguntaram: Senhor, várias profecias foram cumpridas em relação à sua vinda, a vinda do Messias. Só que teve uma profecia que não foi cumprida, que Elias voltaria para anunciar a sua chegada. Tem essa profecia. Quem estava anunciando a chegada de Jesus? João Batista. João Batista, que é a encarnação de Elias. E a profecia fala que Elias iria voltar para anunciar a chegada do Messias. Então a profecia se cumpriu. Só que eles não enxergavam Elias encarnado, eles enxergavam João Batista. Que Jesus responde, podem pesquisar que está na Bíblia, Jesus responde assim aos discípulos: em verdade vos digo, Elias voltou e não o reconhecestes. Ponto. E aí continua na Bíblia: e todos entenderam que se tratava de João Batista. A prova final da reencarnação da Bíblia. Jesus confirma que Elias voltou para anunciar a chegada dele. Quem fez isso foi João Batista. E ele fala: e não reconhecestes. Não reconheceu por quê? Porque ele estava encarnado, reencarnou como João Batista. E todos os discípulos entenderam, está na Bíblia. E todos entenderam que se tratava de João Batista. Ponto. Está aí a prova da reencarnação na Bíblia, bem explicado aí. Tentei ser o mais rápido possível, tá? Podem pesquisar na Bíblia as passagens certas, o escrito correto. Se eu falei alguma coisa trocada, algum nome trocado, é só dar uma lida na Bíblia, tá lá. Quem quiser se informar, se informe. É um vídeo aguardado que eu ia fazer, que eu prometi fazer, falando sobre provas da reencarnação da Bíblia. Muita gente pediu para eu fazer esse vídeo, eu demorei um pouquinho, mas está aí, tá? Comentem, participem, muito grato pela sua audiência, assine o canal se não for inscrito, e valeu! Tio Louco agradecendo e se despedindo. Beijão a todos, e que a força seja com vocês, até o próximo vídeo, valeu!